E o Flamengo ganhou a primeira partida como visitante pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o garoto Joshua, que salvou o Mengão nos últimos minutos, e vou falar também de Gabigol, que falou do confronto de domingo contra o Flamengo pelo Brasileirão. Então, rapaziada, se vocês chegaram agora, eu já peço, dá aquela segurada, não pule o vídeo, porque eu vou trazer um caminhão cheio de notícias do Mengão. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo falando do jogo de ontem, da partida de ontem, entre Botafogo da Paraíba versus Flamengo, rapaziada, lá em São Luís do Maranhão. Ou seja, Flamengo fez o dever de casa, ganhou de 1-0, fez o arroz com feijão, fez o simples, né, rapaziada? E pra quem imaginou, pra vocês aí que imaginaram que o time do Flamengo iria passar um caminhão por cima do time do Botafogo da Paraíba, iria golear assim como fez no último jogo contra o Corinthians, se enganou, viu, rapaziada? Até porque o próprio time do Botafogo da Paraíba foi muito fechado. Foi pra segurar a partida e jogar, rapaziada, quem sabe no erro do time do Flamengo. Porém, como todos nós já sabemos, flamenguista, que o time do técnico Felipe Luiz, rapaziada, praticamente não erra em campo. Ou seja, galera, foi ataque contra defesa. E o próprio time do Felipe Luiz, rapaziada, errou bastante gol, como eu vinha falando, como eu vinha reclamando bastante. O próprio Michael, rapaziada, pegou a bola, recebeu a bola do Bruno Henrique e tava sem goleiro, rapaziada, sem nada, era só chutar pro gol, que fazia o gol. E o Michael, rapaziada, eu não sei o que tá acontecendo com o atacante Michael do Flamengo. E é o seguinte, né, rapaziada, não só o Michael errou o gol ontem, mas também o Juninho também errou o gol. Ou seja, rapaziada, é o que eu venho falando sempre, eu venho batendo na mesma tecla sempre, que o técnico Felipe Luiz, rapaziada, tem que chegar para esses caras, tem que conversar com eles, né, rapaziada, tem que aprimorar a pontaria deles, até porque quando o Pedro, o centroavante, não tá, é aquele negócio sempre, o Flamengo ataca, 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 porém, não resulta em nada. Ou seja, rapaziada, o Flamengo ganhou ontem, o Flamengo saiu com um bom resultado ontem contra o Botafogo da Paraíba, mas é o que eu falo aqui, né, rapaziada, se o Flamengo pega um time muito forte, muito mais forte do que o Botafogo da Paraíba, o Flamengo, rapaziada, errando aquela quantidade de gols que errou ontem, pode se prejudicar muito mais. Ou seja, rapaziada, o técnico Felipe Luiz tem que chegar pro Michael, tem que chegar pro Juninho, principalmente, que tá errando bastante gols. Tem que chegar pra eles, rapaziada, e conversar, porque às vezes não só é a pontaria, mas também, rapaziada, é o psicológico, porque quanto mais o cara erra, quanto mais o cara fica com pressão, né, rapaziada? Então, galera, isso fica aí uma dica pro técnico Felipe Luiz, que tá vendo ali, né, rapaziada, que quando o Pedro não tá, a equipe do Flamengo no ataque erra muito gol. E foi preciso, rapaziada, o técnico Felipe Luiz dar oportunidade pro cria do Flamengo, cria do Ninho, rapaziada, o garoto Joshua, que entrou no segundo tempo, recebeu a oportunidade do técnico Felipe Luiz, e apenas, rapaziada, de 17 anos. Ou seja, fez o que todos os outros, Juninho, chegou da Europa, não fez o que o Michael, rapaziada, não vem fazendo. Ou seja, o técnico Felipe Luiz ousou em colocar ali o garoto o Joshua, a primeira partida dele, rapaziada, o garoto bem posicionado, pegou um rebote, rapaziada, e chutou pro gol e fez o gol ali, que deu a vitória do Flamengo, rapaziada, em cima do Botafogo da Paraíba. Meus parabéns pro garoto Joshua, a primeira partida e o primeiro gol no profissional. Segundo, rapaziada, parabéns também ali, aplausos pro técnico Felipe Luiz pela ousadia de colocar o garoto, né, rapaziada, numa partida daquela ali de Copa do Brasil. Flamengo precisava da vitória, querendo ou não, precisava da vitória. E ele colocou o garoto bem posicionado e iluminado. Ou seja, rapaziada, o Joshua, pra mim, foi o nome da partida. E já que eu tô falando dele, rapaziada, deixa eu falar aqui também sobre a história dele, né, rapaziada? E quem é ele, quem é Joshua? Olha só, galera. O garoto sempre foi o camisa 10 na base rubro-negra, onde começou no sub-10. Ano passado, o Joshua terminou a temporada como o maior marcador do time do sub-17, com 21 bolas na rede e deu 9 assistências, ou seja, foram 30 participações diretas em gols em 31 jogos. Depois desse excelente desempenho, teve o contrato renovado até agosto de 2027 e também a multa rescisória passou para 70 milhões de euros.
aproximadamente, rapaziada, 450 milhões de reais na cotação atual. Em 2025, o Joshua foi o principal nome do Flamengo na Copinha, disputou alguns jogos na campanha da conquista da Libertadores do Sub-20 e já foi puxado para o profissional. Ou seja, né, galera, se eu não me engano, eu já falei desse garoto aqui no meu canal. Eu falei, rapaziada, que é um garoto muito bom, de bola, e o técnico Felipe Luiz não só deu oportunidade para ele ontem, sem conhecer, rapaziada, até porque o técnico Felipe Luiz já acompanha o garoto Joshua desde a base, viu, rapaziada? É isso mesmo. Então, pra mim, foi o melhor jogador em campo ontem, né, galera? Fez o gol e decidiu a partida ali pro Flamengo, mostrando, rapaziada, a estrela que ele tem com apenas 17 anos. Mudando de assunto, galera, e continuando ali, falando de Flamengo, né, rapaziada? Falar agora da defesa do Mengão, olha só. A defesa do Flamengo tem se mostrado sólida em 2025. Em 17 dos 26 jogos disputados na temporada, o time não sofreu gols, o que representa 65% das partidas com a defesa zerada. Atualmente, o rubro-negro acumula 6 confrontos consecutivos sem ter sua rede balançada. Isso tudo, rapaziada, passa pelo técnico Felipe Luiz. Isso tudo, rapaziada, é mérito do técnico Felipe Luiz e confiança que ele passa ali, não só para a zaga do Flamengo, como para o meio-campo do Flamengo, como para o ataque do Flamengo. O que tá ali faltando ainda, na minha concepção, é o técnico Felipe Luiz, depois do jogo de ontem, chegar pro atacante Michael, chegar pro Juninho, rapaziada, e conversar com esses caras, até porque tá faltando pontaria, ou tá também faltando ali um pouco de confiança, um pouco de conversa, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui do Varela, que foi eleito na partida de ontem o melhor jogador em campo. Olha só, rapaziada. Guilherme Varela foi escolhido como destaque da partida na vitória do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. E o que ele fez aqui? Olha só, rapaziada. Uma grande chance criada, 5 passes decisivos, 45 de 50 passes certos, 90% de acerto, rapaziada. 3 de 4 cruzamentos certos, 7 de 8 duelos ganhos no chão, 3 desarmes, 3 faltas sofridas. E a nota dele, rapaziada, foi 8,6. Ou seja, rapaziada, o Guilherme Varela ali foi escolhido ali o melhor jogador em campo. Mas na minha concepção, rapaziada, com todo respeito ao Varela, ele jogou muito bem ontem, mas pra mim, o cria do Flamengo, Joshua, pelo gol que fez, né, rapaziada, e pela a consequência ali do Flamengo ter ganhado apenas com o gol dele, na minha concepção, o Joshua foi o melhor jogador em campo. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui de Gabigol, né, galera? Até porque o próprio Gabigol deu entrevista e falou no confronto de domingo contra o Flamengo. Olha só, rapaziada. Gabigol agora no Cruzeiro falou sobre o reencontro com o Flamengo nesse domingo dia 4, no Mineirão. E se declarou ao mais querido, abre aspas para o Gabigol. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo. Isso nunca eu vou esconder. Porém, eu quero ganhar. Ou seja, rapaziada, Gabigol falou que tem um carinho enorme pelo Flamengo. O Gabigol, rapaziada, falou que ama ali bastante o Flamengo pelo que ele passou dentro do Mengão. Porém, ele quer ganhar. E eu falo uma coisa, viu, rapaziada? Isso vai diretamente pra zaga do Mengão. Tem que prestar atenção com o Gabigol, até porque, rapaziada, ele tem uma sorte ali absurda pra fazer gols ali nos seus ex-times. Ou seja, Léo Pereira, Léo Ortiz, quando for enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo, tem que marcar de perto o Gabigol e não pode de jeito nenhum deixar o Gabigol fazer gol no Flamengo. E principalmente, rapaziada, não pode perder pro Cruzeiro. Dá pra gente ganhar, é o que eu venho falando, viu, rapaziada? Dá pra gente ganhar, até porque o Cruzeiro tá passando por uma fase não tão boa e dá pra gente se aproveitar dessa situação. Mudando de assunto, rapaziada, e já que eu falei de todo mundo, eu não poderia esquecer dele, né, galera? O técnico Felipe Luiz, até porque ele bateu mais um recorde dentro do elenco do Flamengo. Olha só, rapaziada, olha só. O Flamengo chegou aos seus 23 jogos consecutivos sem perder como visitante, igualando a segunda maior série invicta fora de casa do clube nesse século. A marca histórica a ser batida é de 24 partidas registradas entre os anos de 2010 e 2011. Ou seja, rapaziada, o técnico Felipe Luiz tá a um jogo para se igualar a marca ali
de 2010 e 2011. Ou seja, né, rapaziada, o técnico Felipe Luiz fazendo história mais ainda dentro do elenco do Mengão. E é o que eu falei pra vocês, viu, rapaziada, no começo ali, que o técnico Felipe Luiz assumiu o Flamengo, eu falei, pode escrever que o técnico Felipe Luiz vai ser muito maior do que o Jorge Jesus em 2019. E tá acontecendo, né, galera? O técnico Felipe Luiz já tá fazendo história dentro do Flamengo, já tá mostrando que é diferenciado. E a gente torce, rapaziada, que essa passagem dele pelo Flamengo seja muito histórica, muito mais ainda daquele ano do técnico Jorge Jesus em 2019, né, rapaziada? Eu só quero agradecer, galera, a vocês que vieram aqui nesse vídeo, assistiu o vídeo completo, se inscreveu no canal e ativou o sino de notificação. Muito obrigado, rapaziada. Vocês são foda. E você aí que tá me assistindo agora, é flamenguista, só que não se inscreveu no meu canal ainda, eu já peço, viu, rapaziada, na moral e na humildade, já peço, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação, porque todo dia, rapaziada, eu trago notícias pra vocês, e deixa aquele likezão maroto, rapaziada, senta o dedo no like e vamos rumo aos 1000 inscritos, porque eu sei, galera, que quando vocês querem, vocês fazem acontecer, porque vocês são foda. Valeu!